Mas, Conseguiu? algumas palavras aqui. Vamos tentar. Vai, tá. Conseguiu? E tem um monte de problema, assim. Problema. Sérgio, o que você conseguiu ver? Tá fácil mais um pouco. Desespero, problema. Amém. Júlio, um monte de problema e um monte de lado. Problema, Isso aí. Pra você saber que fica mais difícil isso. Vi? Amém. Então pode olhar a folha. Olha a folha. Você já conseguiu identificar alguma coisa que está acontecendo? Só começa a olhar para o lado. Começa a olhar para os lados aí. Você já começou a entender, né? Se você tiver com algo muito na sua cara, muito na sua frente, de repente você não consegue enxergar. Quando você se afasta um pouco, você já vê que tem um outro problema. E que todo esse problema tem uma forma, que era a forma de maluco, no caso da brincadeira. Então todos esses problemas têm uma forma. E daí você fica, muitas vezes, olhando para aquele problema lá e tentando resolver. Você fica tentando resolver. E você fica olhando para o seu problema e não consegue resolver. Aí muitas vezes você até olha para o lado e vê que tem mais problema e os problemas têm uma outra forma. Mas você também não consegue resolver nem do lado e nem o seu. Você olha para o outro lado e não consegue resolver. Então, primeira coisa, olha todo o problema. Então aqui, como corpo de Cristo, como igreja, a solução está como? Está em todos. Não está em você, está em todos. Então quando você juntou todos os problemas, você viu que tinha solução. Mas enquanto você estava batendo só no seu problema, você não via a solução. Você só via que tinha uma forma, mas não via que tinha solução. Então, primeiro, afasta e olha todo o problema. Ou seja, ouve o que o irmão tem para dizer, ouve o que a outra pessoa tem para dizer. Por quê? Porque daí você vai saber todo o problema. Quando você está só naquele problema, olhando só, tem problema, não tem solução. Tem 3 bolinhas aqui de gude. Aí a gente vai colocar nesse buraquinho aqui e você vai ter que fazer ela sair desse lado aqui. As 3. Amém? Está aqui o seu problema. Como sair desse labirinto que você entrou? Então, a gente olhando, a gente não consegue ver uma saída. A gente fica se batendo para um lado, para o outro e não acha saída. Aí você começa a orar a Deus. O que Deus faz? Abre a tua visão. Amém. O que eu percebi de vocês é assim, que depois que destampou um pouco, vocês estavam fazendo com calma. Quando vocês começaram a estar tampados, vocês estavam desesperados. Não, bate mais forte, dá indício para baixo. Agora, quando você já estava no começo, você não estava com pressa, não estava mais preocupado com o tempo que você ia demorar, porque você sabia que você saía. Viu a diferença? Mas ainda tem mais que Deus faz com a gente. Tem mais ainda. Ora a Deus. Sabe o que Deus faz? Tenta agora. Difícil. Porque Deus faz o possível.
Deus faz o impossível. Então, quando Ele tirar todas as barreiras da sua frente, você só vai ter a porta de entrada e a porta de saída. E o caminho para percorrer é reto. Reto, é só reto. Você não vai bater, não precisa fazer mais nada. Só para continuar caminhando. Amém? Provérbios 3, 5 e o 6 diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, quem já se identificou com essa dinâmica que a gente acabou de fazer nesse versículo? Entendeu? Então, assim, quando você confia em Deus, você não tem que ficar pensando assim no teu conhecimento, naquilo que você entende, naquilo que você conhece. Você não tem que ficar se debatendo com isso aí. Falar assim, mas o meu conhecimento me diz que 1 mais 1 é 2. Mas o conhecimento de Deus diz assim, que você divide 1 e multiplica. Você divide 1 e multiplica. Esse é o conhecimento de Deus. Então você não tem que se bater com o seu próprio entendimento. Você tem que confiar em Deus. Essa é a fé, você tem que confiar em Deus. Porque o nosso conhecimento diz uma coisa, mas Deus diz outra. Então, não fica se batendo no seu entendimento. Aí você reconhece Ele em todos os seus caminhos. Qual que é todos os seus caminhos? É tudo que você faz. É do jeito que você acorda, do jeito que você levanta, do jeito que você toma café, do jeito que você escova dente. Tudo. Tudo que você lembrar, você vai lembrar assim, é para a glória de Deus. Então você está reconhecendo Ele em todos os seus caminhos. E daí Ele faz o quê? Endireita as suas veredas. Aquilo que você tinha que ficar batendo, em labirinto, agora Ele tira, Ele endireita e você vai retinho. Acabou. Só tem um tempo de você entrar no começo e sair no final. Mas esse tempo aí é tempo de Deus, lembra como que é? Tempo de Deus. O caminho de entrar e o caminho de sair. O tempo que você demora para passar é o tempo de Deus, mas é reto. Não tem mais dificuldade, é só esperar. É só continuar. Continua do mesmo jeito, não para. Amém? Provérbios 18 e 13 diz assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então, o que quer dizer isso aqui? Então, voltando à primeira dinâmica, se você me respondesse antes de entender, a vergonha é loucura. Então, assim, muitas vezes você tem algo para resolver, um problema para resolver, então você não pode resolver ele antes de saber tudo que está acontecendo. E muitas vezes a gente toma uma decisão, e daí, quando você toma uma decisão achando que era a melhor decisão que você tomou, daí você fala, mas eu não sabia que tinha isso. Aí você entra em outro problema pior do que você estava. Mas por quê? Porque você não sabia de todo o problema. Então, antes de resolver, você tem que saber todo o problema, você tem que ouvir quem está falando. Entendeu? Então, no 17, Provérbios 17 diz assim: o que começa o pleito parece justo, até que vem outro e o examina. O que está dizendo aqui? Está dizendo assim: quem começa alguma coisa para ser julgado, então ele vai no juiz e fala assim: essa pessoa que me lesou nisso aqui. Então, quando você leva uma reclamação para cima, para Deus, ou para um juiz, ou para alguém julgar a causa, você acha que você está com a razão, senão você não levaria. O ladrão não vai falar, eu roubei essa pessoa aqui. Então você vai falar, não, eu fui roubado por essa pessoa. Então você acha que você está com a razão. Então por isso você vai a pleito, vai a julgamento. Então você acha que você está com a justiça, está do lado certo. Só que daí vem outro e examina a sua causa. Fala, não, peraí, isso aí é assim não. O contrato está dizendo aqui que tinha isso aqui. Agora isso aí é assim. Então assim, não era nada que a gente estava pensando. Então a gente acha que sabe o problema e acha que a gente está justo e a gente não ouve todas as partes, a gente não ouve, então a gente acaba tomando uma decisão que não era a decisão certa. Então a gente tem que primeiro entender todo o problema. Qual é todo o problema? Aquilo que é dinâmico. Olha tudo, não olha só o que está na sua frente, olha o que está do seu lado, olha, se tiver que olhar para cima, olha, procura saber qual que é todo o problema. Aí você vai poder achar a melhor solução. Amém? Mateus 11, 28 diz assim que: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso que Jesus está dizendo. Então, se está com muita pressão, muito problema na cabeça, você tem que orar. Vai orar, fala assim: Deus, eu não estou suportando isso que está acontecendo na minha vida. Por quê? Porque daí Deus te alivia, te dá paz, para você falar, respira, fala, peraí, como que está? É assim, então agora, porque sem paz você não consegue resolver. Sem paz você vai acabar brigando, discutindo, entendeu? Briga física mesmo, muitas vezes.
e vai acabar fazendo bobagem. Então pode ver, quando a pessoa tem aquelas pessoas que ficam com cabeça quente, quebra tudo dentro de casa, aí depois tem que comprar tudo de novo. Aí fica pior a situação do que estava. Ah, brigou com o marido, aí vou quebrar, vou queimar as roupas dele. Entendeu? Eu já vi muita mulher que faz isso, joga tudo para fora no quintal, entendeu? Depois ela tem que lavar. Então assim, só um outro problema, não solucionou nada. Então de cabeça quente não resolve o problema, não dá para resolver. Então vai em Jesus, Jesus te alivia daquele peso para você poder estar em paz de resolver o que resolver. Então Tiago 5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improperá, e ser-lhe-á concedida. Então, por que a gente está lendo Provérbios? Porque Provérbios é um livro de uma pessoa que foi muito sábia e ele deu vários conselhos de sabedoria. Então, quando você precisa resolver problemas, você precisa de sabedoria. Sabedoria não é só conhecer. Sabedoria não é só conhecer. Então, a primeira parte para resolver o problema, você tem que conhecer o problema. Mas para resolver o problema, você precisa de sabedoria. Porque um problema pode ter várias respostas, mas você tem que escolher a melhor resposta. Isso é sabedoria. Escolher a melhor resposta é a sabedoria. Porque tem problemas que tem várias soluções, vários tipos. Então, mas qual que é a melhor solução para esse problema? A gente precisa de sabedoria. E se a gente não tem sabedoria, a gente pede a Deus que Ele dá a sabedoria, liberalmente Ele dá. Ele dá assim de uma maneira, entendeu? Então você tem que pedir sabedoria para Deus. Então, e vai ser concedido para você poder resolver esses problemas. Não sei se vocês perceberam, mas a Bíblia, ela ensina mais a você evitar problema do que solucionar problema. O princípio da Bíblia é você evitar problema, não solucionar problema. Então, se você evitar problema, você vai viver em paz. Agora, se você ficar procurando problema, você pode ver assim que você tem que orar muito para conseguir resolver o problema. Por quê? Porque a gente deve evitar problema. Então, assim, o que é problema? Então, vamos entender o que é problema. É a questão que se propõe para ser respondida. Aí, dificuldade, dúvida, aborrecimento. Eu troco de emprego? Eu não troco de emprego. Eu troco de casa? Não troco de casa. Isso é um problema, uma dúvida, algo que tem que ser respondido. Isso é problema. Isso é problema. Esse é o tipo de problema. Agora, o que é consequência? Consequência é resultado natural, efeito, conclusão. E a Bíblia não ensina como lidar com consequência. Muitas vezes a Bíblia só fala assim: você tem que aceitar a consequência. Você tem que colher a consequência. O princípio da semeadura, que a gente tem falado tanto aqui. Tudo que você planta, você tem que colher. Só que aquilo que você plantou, se você plantou coisa ruim, você vai acabar colhendo no mínimo 7 vezes mais. Então não é proporcional, nunca é proporcional. Aquilo que você faz de bem, você recebe 7 vezes. Aquilo que você faz de mal, acaba também recebendo 7 vezes. Então, e o que a Bíblia fala sobre isso? Come os frutos que você plantou. Só isso. A Bíblia não ensina, mas como que eu como? Eu tenho que cortar, eu tenho que... Não ensina. Então o que ela ensina? Não planta errado, que seria o problema. Isso é o que a Bíblia ensina. Por isso você precisa entender a palavra de Deus. Então a Bíblia geralmente ela ensina o quê? Que a solução de muita coisa. Só que o problema para nós é assim, que a solução não agrada. A solução não agrada. Então você tenta procurar outra solução. E aí é onde você entra em outro problema. Porque assim, é lógico, a gente queria assim, como que eu resolvo meus problemas financeiros? Eu queria cair esse 10 milhões na minha conta lá pelo menos, dá para passar um mês. No mês que vem, eu quero cair mais 10 milhões na minha conta. Simples, resolve o problema financeiro? Resolve. Só que, e aí? A Bíblia diz que isso é assim? Não. A Bíblia diz outra coisa, ela acorda cedo, vai trabalhar. Se você não tiver como trabalhar, eu te supro na fé. Eu te supro. Mas enquanto você tiver como trabalhar, vai trabalhar. É isso que a Bíblia diz. Então, o que eu estou querendo dizer? Se a solução da Bíblia não me agradar e eu não quiser trabalhar, também não vai cair do céu. Não vai chover dinheiro. Então, a gente tem que entender qual que é a solução, qual que é a resposta. Muitas vezes a resposta da Bíblia não nos agrada. Realmente. Tipo assim, como que eu sou curado? Libera perdão. Não quero liberar perdão. Então, e aí? Não me agrada. Então, se não me agrada, não vai acontecer. Se eu não fizer, não acontece. Então, muitas vezes a solução da Bíblia, a resposta da Bíblia não agrada. É por isso que as pessoas não querem. Então, fica difícil. Então, entenda. A Bíblia tem a solução para muita coisa, mas a gente tem que querer. Entender que aquilo ali, mesmo que a gente não goste, é o melhor. É isso que a gente tem que entender.
só querem a área delas. Mas, olha como que é, a gente é hipócrita, vamos falar essa palavra, a gente é hipócrita. A gente veio para o Japão, e eu estou falando como realidade nossa do Japão, a gente veio para o Japão em busca de alguma coisa melhor. E o que a gente faz para conseguir alguma coisa melhor? Eu não gosto de fazer hora extra, eu não gosto de ficar todo dolorido, mas eu estou lá fazendo. É uma solução que não me agrada, mas dentro da minha concepção é a melhor solução. Então eu aceito. Mas a palavra de Deus não tem gente que aceitar. E é isso aí que a gente tem que entender. Então assim, dentro da igreja aqui, não é minha área, mas eu não faço só a minha área. Quando você saiu do Brasil, então você não viu ninguém, eu era escriturário, trabalho no escritório. Então assim, eu não trabalho no escritório aqui. Então eu vou trabalhar na minha área só, eu vou ter que trabalhar no escritório, mas eu não consigo, então e aí? Então tem que fazer coisas que não estão na minha área. Tem que fazer tudo que Deus colocar na minha frente. Então, eu sou pregador, mas eu não posso fazer um sonho, não posso ajudar na mesa, não posso fazer nada mais só porque eu sou pregador. Não. A gente faz tudo que a gente tem que fazer quando é necessário. E, por exemplo, dinheiro é necessário? Então a gente faz tudo que a gente precisa para ter dinheiro para poder comer. Mas dentro da casa de Deus, que é o espiritual, que é o mais importante, que é o tesouro, muitas vezes a gente não quer fazer. Então a gente tem que entender isso. Isaías 40, 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Glória a Deus. A águia, ela voa acima da tempestade. Acima da tempestade. Então, ela não se importa de perder algumas penas, de repente ali correr o risco de tomar um raio, mas não conseguir alcançar. Ela vai todo o caminho para ficar acima da tempestade e ela consegue ver o céu limpo. Enquanto todo mundo aqui para baixo está sofrendo com a tempestade, ela está voando acima da tempestade. Um céu limpo, vendo o sol, ela vai acima. Então, é isso que a gente tem que saber. E daí, essa renovação, aí você vai entender que eu estava falando sobre fazer aquilo que é necessário. Aos 40 anos, a águia precisa tomar uma séria decisão. Aos 40 anos de idade, a águia tem que tomar uma séria decisão. Nessa situação, ela tem duas alternativas. Ou ela morre, ou ela enfrenta um doloroso processo de renovação, que vai durar 150 dias. Então, ou ela morre em 40 anos, ou ela passa 150 dias sofrendo para ser renovada. É uma decisão. O que ela tem que fazer? Então, ela sobe na montanha mais alta que tiver, e lá tem que ter vai fazer um ninho, e lá tem que ter um paredão nesse lugar. E é um lugar muito alto, para que quando ela sai de lá, tem que dar já um voo daqueles. Um voo forte mesmo, firme e forte que tá. Então ela voa, vai estar lá em cima, faz um ninho. Nesse paredão lá, o que ela faz? Ela pega e começa a bater o bico na parede. Bater o bico na parede. Porque o bico já está torto, ela tem 40 anos. Às vezes está mole, já não consegue mais bicar. Ela começa a bater o bico na parede. Até cair o bico. Até cair o bico. Aí ela fica lá sofrendo, imagina para comer esse bico. Uma água. Aí ela fica lá. Até nascer outro bico. Depois que nasceu outro bico, aí ela começa a arrancar as unhas com esse bico novo, porque o antigo não dava. Ela começa a arrancar as unhas. Renovar. Aí depois que ela arrancou as unhas, ela começa a arrancar as penas. Porque as penas vai ficando grossa com a idade, então ela não consegue mais voar do jeito que ela voava. Então ela começa a arrancar as penas, ela fica toda pelada. Arranca tudo. E a gente às vezes puxa o coelho, que a gente sabe como que dói, imagina arrancar todas as penas para a água. Então ela passa por isso aí, arranca as penas. Depois desses 5 meses mais ou menos, aí ela está renascida. Aí ela está como nova de novo. Tá? Mas o que ela teve que fazer? Ficar 5 meses ali, ó, sofrendo, sentindo dor. Então, ela dá o famoso novo voo da águia. Ela está no lugar alto, e ela dá o voo da renovação. Sabe quanto dura essa renovação para ela? Mais 30 anos. Mais 30 anos. Então, quando ela passa, então, nesses 70 anos, aí você não vê o corpo de águia cair no lugar nenhum. Por quê? Porque ela volta para o mesmo lugar para morrer. Você não acha. Então, assim, ela vai morrer no alto, com dignidade. Ela não morre que nem urubu, que nem gato, que nem galinha, que nem outro animal. Ela vai lá em cima, ninguém nunca vai achar ela mais.
Então, assim, de unidade. Então, por que eu trouxe isso? Então, assim, faça a sua parte. Se a Bíblia está falando para fazer, faça. Faça. Vai doer? Dói, mas é o melhor. Então, assim, a água, ela quase dobra a idade dela com esse sofrimento que ela tem que passar. Ela quase dobra. Olha só. Então, um rato, ele enxerga 10 centímetros. O rato enxerga 10 centímetros. Se ele tem algo melhor, seria o fato, mas visão ele tem 10 centímetros. Um urso ele enxerga 100 metros. Mas a águia, ela enxerga 8 quilômetros. 8 quilômetros. Então a águia lá no céu consegue ver o peixe pulando. De 8 quilômetros, lá em cima, sabe quando ó, ele vai pular ali, vai pular, a velocidade que eu tenho, eu vou chegar, sabe até a hora do pulo que ela vai pegar o peixe. Isso é visão de águia. Isso é Deus tirando aquilo ali da sua frente e você podendo terminar. Isso é você tirando os problemas da sua frente e podendo ver toda a solução. Isso é visão de águia. Então, tenha em nome de Jesus essa visão de águia. Visão além daquilo que está na sua frente, além dos problemas, você vai ver a solução que Deus tem para você. Amém?